Shalom, obrigado por você estar aqui no nosso canal Maná Brasil. Eu queria agradecer aqueles que estão se inscrevendo. Lembrar que é muito importante você dar o seu joinha, que você nos ajuda muito quando você dá o like aí. Então nunca esqueça, se você gostou do vídeo, dê o like, né? Se você assistiu o vídeo, já nos ajudou, já fez com que nossa mensagem possa ser divulgada. Nós estamos trabalhando aí a Guerra dos 6 Dias, esse é o nosso terceiro vídeo sobre o tema, e eu queria, para esse vídeo, trazer uma introdução de como estava o ambiente. Vou tentar ser o mais rápido possível para que a gente possa entrar nas histórias que realmente nos interessam, que são os milagres acerca dessa guerra. Israel estava sendo ameaçada desde o dia 18 de maio, o clima começa a crescer, a guerra vai estourar em junho, mas dia 18 de maio o Nasser, que era presidente do Egito, pede a UTAN, que é secretário da ONU, para retirar as tropas da ONU que fazia o cinturão de segurança entre Egito e Israel. E UTAN, pela pressão das nações árabes, inclusive da União Soviética, que fazia propaganda nesse propósito, aceita a retirada. Desde 1948, as nações árabes não estavam aceitando a ideia do Estado judeu e havia uma tentativa de retornar com uma resposta, porque em 1948 eles foram fatidicamente derrotados. Então, com a retirada das tropas da ONU, começa então uma efervescência contra a nação de Israel. No Egito, algumas rádios começam a transmitir para Israel e com uma mensagem de destruição, de agressão, avisando aos moradores das regiões de Israel, aos judeus que habitavam Israel, que eles seriam varridos do mapa. Os ânimos começam a se elevar e Levi Eshkol, que era o primeiro-ministro e ministro da defesa de Israel, começa a discutir com os generais qual era a melhor saída. A tentativa dele era resolver politicamente, mas o quadro começa a se agravar quando, em 22 de maio, Nasser, já sem impedimento da ONU, fecha o Estreito de Tirã, que era o acesso ao oceano que Israel tinha a partir de Eilat, lá na região sul. Com esse fechamento, as pressões para uma iniciativa por parte do Estado judeu dentro de Israel começam. E o grande problema era que o Egito sozinho já tinha um poderio bélico extremamente considerável. E se não bastasse essa intervenção, a visita do rei Hussein da Jordânia aumenta ainda essa posição de agressão, porque o rei Hussein vai conversar com Nasser depois de muito tempo, eles não tinham uma ligação muito próxima, e Nasser consegue colocar um general egípcio diante das tropas da Jordânia, e isso cria ainda uma maior pressão com relação a Israel. O rei Hussein, que fazia parte de uma família raimita, tinha a obrigação de manter os lugares islâmicos, de manter os lugares de adoração, e a grande menina dos olhos era Jerusalém, mais especificamente as esplanadas das mesquitas. O que acontece é que naquela região havia uma efervescência do pensamento de um Estado único, de um Estado árabe único. A mesma proposta do Estado Islâmico, só debaixo de um pensamento só religioso. O Estado árabe islâmico era esse viés religioso e político. E as nações sonhavam com isso. Nasser despontava como um grande líder nesse propósito. Então, as ameaças começaram a aumentar, o exército do Egito se posiciona nas regiões do Sinai e Israel está em alerta. Quando a pressão aumenta muito sobre o ministro da Defesa Levi Eshkol, ele cai e assume o lugar dele o Moshe Dayan. Moshe Dayan não espera muito tempo e em uma semana, mais ou menos, ele apronta o povo, apronta o exército e no dia 5 de junho do ano de 1967, às 8h45 da manhã, a Guerra dos 6 Dias se inicia. E Israel parte para um conflito. Um conflito que, pelos números, Israel jamais conseguiria vencer. Vamos aos números.
Pois bem, por que essa guerra era improvável, a vitória de Israel? A coalizão dos seus inimigos, que contava com o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, apoiados por outras nações como Kuwait, Arábia Saudita, dentre outros, tinha aproximadamente, somente os 3 exércitos juntos, mais de 547 mil soldados. Se contar que o número de aviões de caça chegava próximo aos 1.000, eram 957 aviões de caça de fabricação russa, que estavam prontos e preparados para a guerra. E em torno de 2.500 tanques de guerra posicionados para esse conflito. Do lado israelense, algo em torno de 267 mil soldados preparados, dispostos, mas em menor número. O número de aviões de Israel era 1/3 dos aviões de caça da coalizão agressora. 300 aviões de caça. E o número de tanques, menos da metade. 800 tanques. Como venceram a guerra? Onde eram 2-1 na condição de tanques, eram 3-1 na condição aérea e é onde era 2-1 nas condições de terra. Somente um milagre. É verdade que a estratégia de Israel foi uma estratégia vencedora, mas segundo alguns estudiosos da área de combate e defesa, as guerras de Israel são guerras que são difíceis de serem estudadas, porque os relatórios acerca disso são conflitantes. A verdade é que Israel entrou em uma guerra que provavelmente apontava para a sua aniquilação. Além do apoio das outras nações, havia o silêncio. Os Estados Unidos estavam enfrentando o combate de Vietnã. Não tinha como dar um apoio mais efetivo. E a entrada dos americanos em um conflito desse porte poderia trazer a Rússia para esse mesmo problema, desencadeando uma terceira guerra mundial, o que, nesse contexto, faria um provável hecatombe, pois as armas nucleares já estavam em produção. Mas apesar de todo esse efetivo militar, o milagre não deixou de acontecer. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar, sim, de situações realmente miraculosas. O milagre de hoje está nos números. Israel jamais poderia ter vencido, mas a história de Davi se repetiu. E mais uma vez, os filhos de Davi venceram os Golias filisteus. Quero agradecer aqueles que estão se inscrevendo. Lembrar que é muito importante você dar o seu joinha, que você nos ajuda muito quando você dá o like aí. Então nunca esqueça, se você gostou do vídeo, dê o like. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Espero você.